Como Destruir um País? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Se aproveite dos erros da direita. Os governos reformistas dos anos 80 e 90 apenas prepararam o campo para a semente da esquerda. Juntamente com a emergência da sociedade civil, o processo de redemocratização viu o aparecimento de governos reformistas nas décadas de 80 e 90, que foram responsáveis pela transição entre regimes. Nesse sentido, foi quase natural que a esquerda ascendesse, pois os governos regionais anteriores não conseguiram resolver plenamente o problema do grande fosso existente dentro das sociedades latino-americanas, apesar de terem alcançado um avanço excepcional. Se o Brasil, por exemplo, presenciou na década de 70 um momento de milagre econômico, naquela época havia uma confusão de que o crescimento por si geraria riqueza para toda a sociedade, e essa riqueza, cedo ou tarde, seria distribuída de forma mais equilibrada. Tanto que uma das frases que eram repetidas por defensores do que estava sendo feito economicamente na década de 70 e criticada pelos opositores, tanto de esquerda quanto de direita, era de que o essencial é fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo. Em síntese, primeiro se deveria fazer crescer a economia, mesmo com concentração excessiva, e depois seria feita a divisão dos ganhos e produzido o desenvolvimento. Talvez isso seja um daqueles tiques nervosos da época em que a sociedade era reduzida ao conceito de nação, ou seja, como um todo homogêneo, composto de coisas parecidas que se complementam em uma harmonia natural por serem semelhantes, exceto, claro, pelos deslocados que existem em todos os lugares e podem ser contidos. A sociedade não era vista como um conjunto de coisas diferentes, com diversas condições, desejos e necessidades. Ressalte-se que os governos anteriores da região não extinguiram ou reduziram a lacuna social existente. Além disso, não houve como fazer o bolo crescer em muitos lugares, nem tempo de dividi-lo onde ele cresceu, como foi o caso brasileiro por excelência, e nem se sabe se isso seria possível. Claro, então, que, com a denominada redemocratização, aqueles que criticaram os modelos anteriores traziam consigo a imagem de que portavam um novo sonho. Eles ficaram no processo de redemocratização como vítimas daquilo que foi depois disseminado na mídia e nas escolas como um erro de construção política, econômica e social. Sendo essa a forma como a esquerda chegou ao poder, definiu o período imediatamente anterior. Parece um cenário escrito para ser colocado no palco. Afinal, os elementos estavam postos, sendo que os principais foram: 1. A existência de grandes lacunas entre os mais ricos e os mais pobres, tal como foi dito, com diferenças sociais gigantescas. Afinal, a década de 80 foi a década perdida, sendo um momento em que, inclusive, houve crescimento da dívida externa dos países da região e chegou-se à conclusão de que eles não teriam como pagá-las. Ademais, independentemente de que lado da política alguém se posicione, não há como imaginar uma sociedade estável sem um mínimo de equilíbrio entre os segmentos que constituem um povo e um máximo de inclusão social. 2. A existência de uma grande massa pobre constituindo essa lacuna social existente, com certeza de que não teria como ascender saindo de sua condição, exceto se estivesse o auxílio de pessoas capazes de mudar o jogo e criar uma estrutura política e social mais inclusiva, sendo isso uma expressão do messianismo que constitui o comportamento e a imaginação dos povos da região em relação aos seus dirigentes. Quem acha que tal coisa é de pouca importância ou não corresponde à realidade, que veja Perón e Evita, na Argentina. O corpo desta última, embalsamado, carregava uma aura de santa intocada no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, ou Tancredo Neves no Brasil após sua morte. Populares no estado brasileiro de Minas Gerais desejavam que fosse considerado santo e até alegavam que já poderia estar produzindo milagres.
A situação tornou-se tão estranha que a própria esposa de Tancredo, Risoleta Neves, veio a público pedindo para que se encerrasse esse tipo de solicitação e abordagem. Ou Hugo Chávez, que é visto pelos bolivarianos como o iluminado mandado por Deus para libertar a Venezuela, tanto quanto Bolivar o foi para a América dos Latinos. 3. Neste elemento será necessário se deter mais. Ele diz respeito à emergência de porta-vozes do Novo Tempo, que saíram da década de 70, quando foram oposição àqueles governos que existiam. Todos foram educados em escolas que trocavam clandestinamente livros secretos com capas vermelhas e fotos dos seus ídolos, os quais estavam carregados de uma sombra mística, pois contavam a história desde o início dos tempos e de como o homem tinha decaído e se tornado explorador do próprio homem. Esses livros também contavam como fazer para retornar ao paraíso, e tais explicações, ressaltasse, vinham com a garantia de serem científicas, logo não há como falhar. Vários indivíduos declararam, inclusive, que um dos grandes erros dos governos daquele período, das décadas de 60 e 70 e metade de 80, que levou a que os seus herdeiros fossem derrotados ideologicamente no processo de redemocratização da região, foi eles terem impedido a manifestação plena da discordância e dos opositores aos seus projetos governamentais. Ao fazerem isso, mataram a oposição não de esquerda, mas de direita, que se reduziu ao ponto de não ser capaz de produzir projetos de inclusão social da perspectiva da direita. A oposição de esquerda se manteve e se reforçou, já que o clandestinismo lhe deu um charme de idealistas lutadores contra o mal, em nome do bem e pela humanidade, sendo, portanto, capazes de apresentar um projeto alternativo ao mundo que surgia no horizonte. E precisava ser justo, já que, até então, pela sua interpretação, não tinha sido. Pior, essa aura lhes permitiu dividir o mundo de forma maniqueísta, com o bem e o mal plenamente definidos, sendo ambos cartesianamente nomeados em clareza e distinção, afirmando-se que bom é a esquerda e mal é a direita. Ambos podem ser identificados pelas características escritas em teses bem precisas, as quais passaram a ser pregadas das portas de seus templos, nas universidades, mesmo que sejam templos de química, de engenharia, de farmácia, de biologia, de meteorologia e etc., e não de humanas. Voltando aos governos anteriores pela região, eles também comentaram, em maior ou menor grau, esse erro, mas os portadores da luz de um novo tempo também o fizeram depois. O fizeram até recentemente e em graus de maniqueísmo muito mais elevado. Deveriam ouvir um pouco da psicanálise e das consequências de uma das suas regrinhas básicas, que diz que há ambivalência nos sentimentos de amor e ódio, que sempre andam juntos e acabam se confundindo, sendo uma consequência dessa regra que se deve evitar odiar muito alguma coisa, pois a tendência é que a pessoa se torne exatamente igual àquilo que mais despreza e passa a ter atitudes piores que as daquilo. Retornando ao erro daqueles governos ao lidarem com a discordância e a oposição aos seus projetos, o que fizeram ao impedir que suas propostas fossem questionadas em amplas dimensões, por variados segmentos e em diferentes perspectivas, não foi anular a esquerda, mas sim colocar no mesmo prato todas as vozes discordantes, igualando-as todas. Assim, mesmo liberais eram colocados no mesmo grupo quando se angustiavam e criticavam que governos denominados ou autodenominados ocidentais e capitalistas criassem uma empresa estatal após outra, ou que tais governos, numa interpretação errônea da economia de mercado, estimulassem com benefícios que empreendedores surgissem de forma agressiva para responder às demandas que a sociedade apresentava por intermédio do mercado, mas não se preocupassem em impedir ou coibir o monopólio e o oligopólio, as facadas traiçoeiras que o capitalismo mal construído dá ao próprio capitalismo.
Ao fazerem isso, ou seja, colocar todos no mesmo prato, esses governos anteriores deram, sim, antecipadamente e de presente, uma vitória expressiva à esquerda, pois ela surgiu no horizonte como a única capaz de apresentar uma proposta modificadora da realidade. Foi a esquerda, e mais fortemente a marxista, quem saiu da piscina como um atleta apto a nadar no torneio do mundo que estava surgindo. Infelizmente, para aquelas massas hipnotizadas por esses líderes que vinham ganhando espaço, os liberais passaram a representar o retrocesso. Até porque aqueles verdadeiros liberais que questionaram tanto a estatização e o monopólio foram calados, e quando apareceram em cena na década de 90 do século XX, trazendo a experiência do saneamento do Estado, enxugamento de sua máquina e redução dos gastos, os chamados neoliberais, não produziram nessa região do mundo o resultado de diminuir a lacuna social. Reproduziram um exercício que estava sendo aplicado e pôde ter gerado frutos numa área desenvolvida do mundo, a Inglaterra, que tinha sociedade civil ativa, desenvolvida e consciente, que tinha instituições estáveis e tinha a certeza de que o liberalismo e economia de mercado só existem onde há concorrência entre empreendedores. Parece ser mania de latino-americano pegar cartilha alheia e aplicá-la totalmente, esquecendo que ela foi produzida em país desenvolvido com as suas condições específicas. A cartilha pode até ser correta, mas ainda se precisa fazer muita coisa para implantá-la em sua totalidade. Aplicaram-na por aqui, mas não mudaram as estruturas típicas do terceiro mundo, com os vícios estatizantes e de associação do Estado com os nossos capitalistas. É claro que não tinha como dar certo, mas para efeito de propaganda da esquerda emergente, o entendimento de por que não daria certo era irrelevante e mesmo inadequado, pois o que importava era ter uma doutrina amaldiçoada para representar o pensamento dos que deveriam ser destruídos. Basta lembrar que, em qualquer discurso que se tente trazer responsabilidade para o gasto do governante, a pretensa ofensa que a esquerda faz é chamá-lo de neoliberal, e na maior parte das vezes, sem nem saber o que estão falando. 4. O quarto elemento deriva do fato de esses porta-vozes terem a aura do heroísmo, algo que auxilia no cenário messiânico que existe na política latino-americana. Não podemos esquecer que alguns combateram militarmente os governos anteriores e, além disso, traziam a imagem de vítima, outra grande palavra-chave para os povos daqui. Como foram construídos como colônia de povos que vieram para cá e derrotaram os nativos, massacrando-os em vários lugares. O latino-americano tem em seu espírito a figura de que são vítimas constantes de exploradores, nunca tendo conseguido escapar dessa condição. Sendo assim, esses heróis saídos dos anos 70, por se dizerem vítimas dos governos que lá estavam, traziam consigo um ingrediente importante para se apresentarem como líderes políticos de povos que gritavam por cidadania, dizendo-se capazes de indicar-lhes o caminho, bem como construir a estrada, afinal eles vendiam a ideia de que eram capazes de sentir o que o povo sente. Lembremos que é muito comum que tais líderes digam que são do povo e quase usam metodicamente um ditado popular de que, aspas, quem vem do povo e sentiu o que ele sente sabe do que ele precisa, fecha aspas, fazendo todos acreditarem que isso leva imediatamente à ideia de que essas pessoas farão o que for preciso para solucionar os males da sociedade. Se usar de ditado for a regra, talvez deveria o povo lembrar-se de outros, dentre eles um que diz que, quando alguém começa a sentir os prazeres do poder, geralmente esquece de onde veio. Passa a usar de sua biografia como um instrumento para se manter na condição conquistada e passa a fazer exatamente o que condenava, se não pior. O aforismo que resume isso e que deveria o povo também ter em mente é fácil de lembrar.
Muitas vezes, aspas, o pior feitor é aquele que já foi escravo, fecha aspas. Como foi dito, foi um palco montado para produzir o resultado que hoje vemos, pois a sua construção se deu pelos fatores tratados acima, que se resumem em 1. Grandes lacunas sociais não foram reduzidas. 2. Uma década inteira, a de 80 perdida, com o crescimento da dívida externa dos países da região, algo que reforça o discurso da exploração capitalista externa e da dependência associada. 3. Em alguns lugares houve crescimento econômico, mas não desenvolvimento, aumentando a lacuna social que havia. 4. A inexistência de uma oposição de direita com projetos alternativos de direita para realizar inclusão social e apresentar uma ordem liberal com equidade, capaz de realizar o diálogo e contraposição argumentativa com a esquerda emergente. 5. O messianismo associado aos líderes de esquerda que saíram das décadas de 60 e 70 e passaram a atuar com liberdade e desenvoltura no final dos anos 80 e durante os anos 90. 6. Tentativas de reorganizar as sociedades nos anos 90, com propostas que não alteraram a estrutura econômica e social. 7. No frigir dos ovos, houve apenas a preservação dos problemas, com a alavancagem da esquerda. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.